Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Estamos ao vivo, com a graça de Deus, mais um programa essa noite. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse momento, aqui você está acostumado na Rede Século XXI, é hora da gente conversar sobre algum assunto relacionado à doutrina católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Em muitas ocasiões a gente discute assuntos relacionados às Sagradas Escrituras, biografia dos santos, documentos da igreja, enfim, são muitos assuntos que a gente, no decorrer desses anos, a gente tem trabalhado aqui no programa Eclésia. O programa de hoje é um programa de um assunto muito interessante, eu gosto muito desse assunto, é um assunto que há muitas distorções, lendas, dificuldade de entendimento por parte de muitas pessoas, até mesmo pessoas dentro da igreja, né? Falaremos no programa de hoje, bom, já vou dizer qual é o tema, daqui a pouquinho, já digo, porque antes eu quero apresentar o meu convidado dessa noite, né? Está aqui ao meu lado o irmão Alexandre Mazzali. O irmão Alexandre Mazzali é da Diocese de Jundiaí, fundador de uma comunidade. Vou dar boa noite nesse momento. Bem-vindo ao nosso programa, irmão Alexandre. Boa noite. Uma alegria ter o senhor aqui. Uma alegria estar aqui com vocês. Olha só, o Padre Guido, né, o nosso apresentador que está mais presente aqui conosco no programa Eclésia, está na Itália, está de férias na Itália. A gente está fazendo uma série de programas com alguns outros convidados, como é o caso do irmão Alexandre, que está aqui conosco. O irmão Alexandre Mazzali, que está aqui conosco, ele escreveu um livro, que inclusive é um dos livros que nós vamos sortear na noite de hoje. Um livro muito interessante, é um estudo que ele fez relacionado, está aí na tela um desses livros, está ali, ó, Demonologia e Psiquiatria. Então nós vamos falar no programa de hoje sobre a ação demoníaca e os distúrbios mentais. O programa de hoje é um programa que nós vamos fazer em dois momentos, na verdade. Hoje é a primeira parte de um assunto relacionado à demonologia. Na semana que vem a gente continua a falar disso até num outro aspecto, que depois eu vou explicar. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a obra que o irmão Alexandre Mazzali escreveu, chamado esse livro aí que a gente está mostrando durante a nossa conversa, Demonologia e Psiquiatria. Nós vamos sortear um exemplar, está ali. E na ocasião o irmão Alexandre trouxe até um outro livro para a gente, que está ali do lado, aquele livro menor, chamado Lançai o Grito de Guerra. Esse é o título, né, irmão? Exato, Lançai o Grito de Guerra é um pequeno livro com uma semana de orações de combate espiritual. Então, esses dois livros sortearemos no final do programa. Tem dois livros, né, gente? Então, vão ligando aqui para a gente, para você concorrer, todo mundo que ligar aqui para a gente, deixar o seu nome para participar do sorteio, ou fazer algum tipo de pergunta aqui para o irmão Alexandre, que ele já vai explicar como nasceu esse livro e tudo mais. Mas o assunto de hoje, então, é demonologia. A ação do demônio, né? A ação demoníaca e também os distúrbios mentais, né? Em algumas ocasiões, é comum confundir a ação do demônio com algum tipo de problema psíquico, mental, etc. E esse assunto é um assunto complexo, delicado, e a obra, né, esse livro que nós vamos sortear, inclusive, que o irmão Alexandre Mazzali escreveu, nos ajuda, então, a entender um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que você pode ligar nos números que a gente, durante a nossa conversa, também para tirar qualquer dúvida com nossos atendentes, se você quiser, inclusive, ficar sócio conosco da Rede Século XXI, os números estarão disponíveis aí durante a nossa conversa. Você já sabe como é que funciona, né? Os nossos queridos amigos associados nos ajudam a manter a TV no ar, recebem a revista Brasil Cristão na sua casa todo mês, uma revista de evangelização, com bons artigos religiosos. Tem inclusive esse encarte que você está vendo que acompanha um encarte de oração, né? Que sempre nos ajuda, inclusive, a viver bem cada tempo da liturgia, ou evangelho diário e tudo mais. Então você recebe na revista Brasil Cristão na sua casa à medida que você já se tornar sócio aqui conosco da Rede Século XXI. Quer saber como faz para fazer isso? Liga nos números que estão disponíveis aí na sua tela. Você pode ligar, inclusive, de maneira gratuita para quem faz de telefone fixo, tem um 0800 para isso. Nossos atendentes vão te explicar como é que você faz para ficar sócio. Não há uma quantidade mínima. Você pode ficar sócio, fazer a doação de acordo com as suas possibilidades, e nos ajuda a manter a nossa emissora no ar. Não é barato fazer televisão. É caro, né? Os equipamentos, a quantidade de pessoas que precisam trabalhar nesse projeto. Olha, vale a pena você nos ajudar, porque você continua nos mantendo, por exemplo, no ar com esse tipo de programação, como o programa Eclésia. Você gosta do programa Eclésia e os outros programas aqui da casa, nos ajude, Deus lhe pague a cada um de vocês que nos ajudam a manter essa emissora no ar, tá bom? Vamos aqui começar a nossa conversa, mas antes, só para entender, deixa eu te apresentar melhor. Você é da Diocese de Jundiaí e você fundou uma comunidade lá na Diocese, é isso, irmão? Isso, a comunidade foi fundada em 1996. Como é que é o nome da comunidade? Comunidade Dominus Salus. E a comunidade de religiosos, homens ou mulheres, como é que funciona? É uma comunidade mista, né? É uma nova fundação, uma nova comunidade. Então nós temos o ramo feminino, o ramo masculino e temos também a comunidade de aliança, né? Que são os casais, alguns outros que têm a vocação ao sacramento do matrimônio e por isso não estão na comunidade de vida que acolhe somente o estado de vida celibatário.
Quer dizer que existem leigos pertencentes à comunidade que são chamados comunidade de aliança, é isso? Comunidade de aliança, exato. Legal. Legal. Quantos religiosos que pertencem à comunidade? Hoje nós estamos no total de 22. 22 religiosos, entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Bacana. Também no decorrer da nossa conversa, os contatos, né, da comunidade Dominus Salus. O que significa Dominus Salus? Dominus Salus significa a salvação do Senhor. É o nome da comunidade Dominus Salus, então, a qual o irmão Alexandre fundou lá na Diocese de Jundiaí. Os contatos durante a nossa conversa estarão aí no vídeo. Você vai entender um pouco mais sobre o trabalho deles, que eles fazem uma série de atendimentos, trabalham com diversos assuntos. O carisma da comunidade qual é? É a restauração do ser humano na sua totalidade, para que ele possa se redescobrir como filho de Deus. Bonito, um belo carisma, muito bonito. Bom, temos muitas histórias legais e bacanas da comunidade que não vai dar tempo da gente contar hoje, porque a gente quer entender um pouco mais sobre esse trabalho que o irmão Alexandre fez. Como eu estava dizendo, esse livro que sortearemos, um exemplar no final do programa, um dos livros que sortearemos, Demonologia e Psiquiatria, é o tema que ele trabalhou nesse livro. Ele fez uma faculdade, na Faculdade de São Bento, em São Paulo, né, de teologia. Ele também é formado em licenciatura em filosofia, tanto nos estudos de teologia e de filosofia. Ele tem bons trabalhos, né, que ele pôde compartilhar com o público através dos livros. E esse trabalho de demonologia e psiquiatria tem a ver com o seu estudo de teologia. Então, foi a conclusão do seu curso esse trabalho? Exatamente, foi meu TCC da Faculdade de Teologia, né, já havia muito interesse sobre esse assunto, sempre fui meio autodidata nesse assunto. E a Faculdade de Teologia, ela me ajudou muito a sistematizar tudo aquilo que eu havia aprendido e acrescentou, com certeza, muita coisa. E aí você aproveitou, então, já que você tinha esse material, publicou um livro sobre isso. Exato. Legal. Irmão, vamos lá, então, para a gente começar alguns assuntos relacionados a esse assunto, que é complexo, como eu disse, mas que a gente vai tentar conversar um pouco sobre ele. Para começo da história, o demônio realmente existe? Ele existe mesmo de verdade? Com certeza existe. Não é nada supersticioso afirmar isso no ano de 2018. O demônio existe, né? O magistério da igreja sempre afirmou, jamais negou a existência do demônio. Temos ouvido com certa insistência o Papa Francisco insistir na presença e na ação do demônio no mundo. Quer dizer que a palavra demonologia é um ramo de estudos teológicos relacionados a tudo que envolve a figura do demônio? Exatamente isso. Isso é muito antigo na igreja? Sempre muito antigo, é muito antigo. É um estudo já que tem muitos anos, só que no Brasil ele não é novo. Entendi. No Brasil ele é muito recente. Não é tão comum a gente ver muitas obras disso? Não. Em português nós temos pouquíssimas coisas. Certo. E o que estuda basicamente isso? Por que a pessoa deve estudar demonologia? O que isso vai trazer de bom para a vida dela? Olha, estudar demonologia, embora alguns tenham medo, receio sobre esse assunto, né, ela corrige a nossa visão cristológica, né, e também nos dá um novo sentido da soteriologia. Né? O que é isso? Quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer? Né? Jesus Cristo, ele não veio para nós para trazer um bem-estar. Jesus Cristo não veio trazer simplesmente um modo de vida. Os documentos da igreja são muito claros. Jesus Cristo se encarnou para libertar homens e mulheres da escravidão de Satanás. Ele veio nos livrar da relação que o pecado nos tinha separado de Deus, né? Ele veio reconstruir, nosso Senhor Jesus Cristo veio reconstruir de novo a relação de Deus com o homem, está na sua obra. Nesse sentido, o demônio está presente nessa história toda? Com certeza. Né? Negar a existência do demônio é diminuir a obra salvífica de Cristo. Mas, irmão, o senhor que estudou esse assunto, né, e publicou essa obra, como a gente está dizendo, o programa a gente vai falar muitas vezes porque é sobre isso. Esse importante livro que você escreveu, Demonologia e Psiquiatria, colaborando com, como o senhor mesmo disse, né, com essa lacuna, talvez, de poucas pessoas falando sobre isso, de maneira séria, né? Dentro da Igreja Católica, há muitas pessoas que não acreditam no demônio? Muitas eu não digo, mas há pessoas que não acreditam na existência do demônio. Né? Há pessoas que elas têm uma tendência, né, em levar tudo no âmbito psicológico. Certo. Né, ou parapsicológico. Né? E isso, na verdade, traz dificuldade pastoral, porque as pessoas que realmente sofrem dos ataques demoníacos, elas não conseguem resposta, não conseguem ajuda na igreja, se elas vão até essas pessoas que não acreditam nessa possibilidade. E que tipo de ataques são esses? O senhor usou essa expressão, ataque demoníaco, né? Como que o demônio age em relação à figura humana? De que maneira acontecem esses ataques? Olha, o demônio, ele age de duas maneiras. Né? Ele age de maneira ordinária e extraordinária. Certo. Né? A ordinária nós conhecemos muito bem, mas não prestamos tanta atenção. Mas todos nós sofremos, que é a tentação. Né? Quem de nós não sofre tentação do demônio?
Né? E depois existe a atividade extraordinária, que daí são várias, né, que pode chegar até o extremo das raias da possessão diabólica. Então vamos lá, vamos entender. A tentação, todo batizado está sujeito à tentação. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tentação. Essa é a ação ordinária, ninguém está livre dela. Ninguém está livre dela, embora existam dois tipos de tentação. Existe a tentação humana, que o ser humano sofre pela sua própria concupiscência. Quer dizer, vamos dizer em palavras de maneira bem popular, a tendência que o homem tem para fazer coisa errada, às vezes não precisa nem da ajuda do demônio, é isso? Na verdade, ele não precisa da ajuda do demônio, o pecado original já tornou ele capaz de fazer. Entendi. E essa é um tipo de tentação? Esse é um tipo de tentação e que não tem nada a ver com uma ação direta do maligno. Essa que seria o segundo tipo de tentação, é uma tentação mais forte? É uma tentação muito mais intensa e que ela não está ligada diretamente com a concupiscência da pessoa. É possível, a pessoa que está sofrendo tentação, é possível identificar isso? Como é que ela vai saber que tipo de tentação ela está sofrendo? De que maneira a gente entende isso? Ela percebe porque, do nada, ela é assaltada por um pensamento, por um desejo desordenado, que até antes isso nunca tinha passado pela cabeça dela. Diferente de alguém que, de repente, tem a propensão ao alcoolismo, ao uso de drogas, ao vício da pornografia, que constantemente a concupiscência dele pede, e ele, de repente, atribui aquilo ao demônio e não é. Quer dizer que, não sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, as pessoas que têm alguma dificuldade, vamos dizer assim, em alguma área da sua vida, que estão propensas ao pecado, o demônio utiliza dessas dificuldades e, vamos dizer assim, a palavra correta na tentação, sugere que a pessoa continue pecando através daquela situação que ela já tem propensão para isso? Com certeza, ele potencializa, podemos dizer assim, já existe a fraqueza natural, não é? E ele, nos conhecendo, São Pedro escreve isso na sua carta, o demônio é como um leão que ruge ao redor de vós procurando a quem devorar. Então, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe por onde entrar, não é? Então ele potencializa as nossas fraquezas, sim. Deus é onipotente, né? Ele tudo pode. E também Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O demônio é onipresente? Ele é onipotente? De forma alguma. Como criatura, ele não é onipotente, ele não é onisciente e ele não é onipresente. Então, de que maneira que o demônio, por exemplo, percebe as nossas fraquezas? De que maneira ele vai olhar para aquela pessoa e falar, olha, eu vou sugerir tal tentação porque ele já tem dificuldade nisso. Como isso acontece? Veja, a natureza angélica, o demônio é de natureza angélica, não é? É uma natureza de inteligência superior à nossa. Então o demônio consegue deduzir de maneira muito fácil as coisas. Daí vem, não é, aquelas pessoas que conseguem ler o futuro. Não é que as pessoas falam, não, mas a pessoa sabe do futuro. Não é que ela sabe do futuro. Existem os dons de Satanás. Satanás tem uma inteligência superior por ser de natureza angélica. Ele consegue observar e deduzir naquilo que vai acontecer. Dessa forma, ele consegue influenciar a vida das pessoas também. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar propriamente dito. Eu quero perguntar para o irmão que tratou desse assunto no seu livro, Demonologia e Psiquiatria, né? Como é que a gente faz para entender? Vou perguntar já para ele. Como é que a gente faz para entender onde, por exemplo, pode ser uma doença, né, psíquica, um problema mental, um distúrbio mental? Como é que a gente faz para tentar entender onde é a ação do demônio? Vou chegar já nisso. Mas o senhor comentou agora há pouco em relação também da ação extraordinária, que tem diversas maneiras. Você podia elencar um pouco para a gente que tipo de ação extraordinária o demônio age, o demônio atrapalha a vida das pessoas? De que maneira? Sim. Nós temos a vexação diabólica, que é um tipo de atividade ordinária, que é uma espécie de perturbação. Ordinária ou extraordinária? Desculpa, extraordinária. Vexação? Vexação diabólica. A pessoa está perturbada? A pessoa ela fica perturbada, mentalmente perturbada. Certo. Não é? Então ela se sente observada, ela se sente perseguida, ela sabe que alguma coisa estranha está acontecendo com ela. Certo. Das atividades extraordinárias é a mais comum. Entendi. Tá? Diferente da tentação, é mais que a tentação. É isso. mais que a tentação. Certo. Né? Depois nós temos aí num segundo degrau a obsessão. Né? A obsessão ela está muito ligada à tentação diabólica. Tá? A obsessão ela é uma espécie de tentação diabólica, porém muito mais intensa. Tanto é que obsessão, obcecado, não é? A pessoa ela fica obcecada por uma ideia sugerida pelo demônio, que pode ser um pecado, não é? Ou pode ser simplesmente uma distorção da realidade. A obsessão, pode acontecer algum fenômeno extraordinário? A obsessão ainda não, mas a partir do terceiro degrau, sim. E qual é o terceiro degrau? A infestação. A infestação. A infestação, que também ela tem uma divisão. Ela pode ser local,
e ela pode ser pessoal. Pode ser infestação de um lugar, por exemplo. Um ambiente sendo residência, pode ser um local de trabalho, não é? Como ela pode ser de forma direta na pessoa. Entendi. Nesse caso pode haver alguma ação extraordinária, fora do comum. Aí sim, aí há manifestações extraordinárias. Tá, bom. E a última delas eu imagino que seja a possessão? Ou tem alguma outra? Não, depois nós já vamos para a possessão diabólica. Que é o grau mais grave, vamos dizer assim. O mais grave e o mais raro. Não acontece a possessão em cada esquina? Não é a cada esquina. Embora os exorcistas no mundo inteiro tenham alertado que o número está muito crescente, mas mesmo assim ainda é uma manifestação rara. Vou fazer então um primeiro intervalo, depois eu queria saber do senhor, na volta. Como é que é feito o exorcismo? Quem pode fazer? Qual a diferença do exorcismo solene, que a igreja tem algumas recomendações de uma simples oração pedindo a libertação? E vou entrar nesse assunto, entender um pouco mais dessa sua obra que o senhor escreveu. Como é que a gente faz para entender onde é ação demoníaca e onde está presente, por exemplo, algum tipo de problema mental, de problema de saúde, psíquica, etc., que não é uma coisa simples, eu imagino, de entender. Mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. O programa está bem legal. Você vai ligando rapidamente para a gente que esse livro que a gente está comentando, que o irmão Alexandre escreveu, nós sortearemos um exemplar para ele, está aí, ó, o Demonologia e Psiquiatria, além de uma outra obra que ele trouxe para a gente, está ali, Lançai o Grito de Guerra, então sortearemos 2 livros no final do programa. Esse livro também tem a ver com uma semana de combate espiritual, tem a ver com esse assunto de pedir a libertação espiritual do mal que é personificado no próprio demônio, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, o programa está só começando, a gente volta já já.